Já e vamos jogar o espaço de análise com Edson Massinho, portanto, que vai nos ajudar a analisar diversos assuntos que têm estado a marcar a atualidade e desta vez, Edson Massinho, saudações para si e bom dia. É um prazer enorme ter-lo aqui no 669. Bom dia, obrigado mais uma vez. Saudar os nossos telespectadores. É sempre um prazer, pela manhã, estar aqui, deixar os nossos contributos para o crescimento do país, acima de tudo. Saudar a si por estarmos juntos nesta manhã. Pois é, portanto é um prazer enorme estar também consigo, Edson Massinho, portanto, e também para o Carlos Trasdor que está acompanhando o 669 e também aqui o Alcides Juvunga e também o Edson Massinho, também é um prazer enorme estar em sua companhia. Edson, vamos olhar para a questão do terrorismo em Cabo Delgado. Temos de assumir que agora já estão mais de 60 mil pessoas que estão a ser deslocadas e, portanto, vamos olhar agora o discurso do Ministro da Defesa, portanto, Cristóvão Tchum, que assume que a situação em Cabo Delgado é de estabilidade, mesmo a NGD assumindo que, portanto, a algum momento que já soma-se um número grande de deslocados, estamos a falar de mais de 50 mil pessoas a deslocarem-se, mas mesmo assim, portanto, o Ministro da Defesa assume que a situação é de estabilidade. Como é que olha, portanto, e essas declarações face à situação que tem estado a se viver em Cabo Delgado? Obrigado. Primeiro é solidariedade para os que deixaram de estar nos seus espaços habituais, onde conseguiam ter as suas rendas, os seus alimentos, já sabiam dizer onde buscar os seus alimentos e tinham o seu dia a dia já garantido e sabiam como é que iam gerir as coisas. E desde o início desta guerra, as pessoas temem a falar dela de forma aberta e concreta. Esta guerra não é simplesmente aquilo que se diz, simplesmente de terrorismo internacional. Nós olhamos para esta guerra como guerra de interesses. E sendo uma guerra de interesses, os que fazem a guerra não podem ser de fora. Esta guerra é primeiro feita com os de dentro, com a participação dos de fora, com o objetivo que um dominador comum, que é a exploração do gás e deixar Cabo Delgado de forma destampada para que os seus intentos sejam logrados. Só que peca porque esta província tem lá uma população que já há muitos anos já está lá a viver e pronto, não tinham conhecimento de que esses insurgentes estavam lá, foram colhidos de surpresa a partir de 2013 para cá. 2017 foi onde a insurgência foi tão intensa e violenta. Tivemos realmente estas populações que saíram para os outros lugares, mas desta vez foi tão intenso porque não é tal como diz o ministro que os ataques são assim esporádicos e não, as pessoas não podem fugir das suas zonas de conforto só porque apareceu um insurgente e disparou, como ele tenta dizer. E é preciso que tenhamos este sentimento. Ou seja, entende que a situação não é de leve como tenta-se fazer parecer. Eu não posso sair da minha casa só porque ouvi uns tiros e de repente carrego as minhas coisas e não tenho como carregar se eu tiver gado, por exemplo. Não terei como sair com o meu gado para poder locomovê-lo a um lugar mais seguro. Então, se há esta pressa, se há esta correria, a busca de lugares mais seguros, como Nampula e outros lugares onde a população está-se a refugiar para poder ter esta suposta segurança, é sinal de que a questão de Cabo Delgado é muito séria. E é preciso que os dirigentes assumam de concreto que realmente a situação em Cabo Delgado é insustentável. Não podemos continuar com esse discurso de minimizar as coisas, porque nós tratamos a coisa de forma politicamente, mas na realidade ouvimos recentemente que uma das instituições que gera a questão de deslocados disse que não tinha acesso a esta mesma população porque estava numa situação de insurgência e não tinha como se arriscar. Veja só, é uma instituição que devia, de forma objetiva, com as forças de defesa e segurança, ir ao encontro desta população com estas mesmas forças de segurança para poder garantir a sua penetração até o local onde as populações estão, para poder prestar essa ajuda humanitária. Então, aqui há uma falta de respeito do Estado quando não nos dá a entender a real
situação de Cabo Delgado. Mas podemos assumir que o Ministro de Defesa, ao dizer, por exemplo, está a assumir que Moçambique tem controle da situação? Não, Moçambique não tem controle da situação. Moçambique só tem controle de Palma e de onde há exploração de gás. Nós sabemos que as forças ruandesas, as nossas forças estão lá posicionadas, que é muito para garantir este tampão de segurança para que a insurgência não atinja aquilo que são os investimentos da Total. É aqui onde muitos moçambicanos se perdem. As zonas que não oferecem nenhum lucro, as zonas onde não oferecem nenhum dividendo ao Estado e às forças ruandesas, são essas zonas que os insurgentes fazem tudo quanto para irritar as forças de defesa, para poderem sair desse lugar, para ver se há uma ideia concreta de proteger e de estampar o outro sítio. É necessário compreender que esta guerra, se fosse uma guerra em que estamos todos interessados em acabá-la, podemos acabar. Mas qual é o interesse, por exemplo, do governo, do ministro, em não assumir, supondo, portanto, a verdade sobre a situação que está a acontecer em Cabo Delgado? Nós estamos habituados a um governo que nunca assume as coisas. Mesmo esta guerra de insurgência, ouvimos tantas vozes, o antigo ministro da Defesa, o Atanásio Mutomuka, dizer que não, era controlável, era uma questão de controle das forças, e estava-se a trabalhar. Mas depois de um tempo foi-se percebendo que isto não era uma guerrinha, não era uma brincadeira de mau gosto. Eu quero aqui dizer que não se pode levar esta circunstância como se fosse algo que não tenha relevância, porque vimos decapitações de cabeças, vimos mortes de inocentes. Só uma única pessoa já é suficiente para um Estado soberano como o nosso se preocupar em garantir a segurança do Estado. Vamos olhando para os países como os Estados Unidos e os outros países. Um cidadão é suficiente para os Estados Unidos mover as suas forças. Mas acha que aparecer um ministro da Defesa assumir que, por exemplo, a situação em Cabo Delgado é instável, não estaria a alarmar aqui o país? Não é mais fácil assumir que está-se a tentar resolver a situação do que assumir que o país está instável? Vamos lá, tu és um pai de família. E as crianças, quando acordam, têm uma tendência de esperar. Elas não precisam. Já sabem que quando chega a hora 9, elas devem tomar o pequeno almoço. Depois, às 12, tem o almoço. E à tardinha tem o lanche. E pela noite tem o jantar. Estas crianças não sabem o quando o pai tem ou não tem. Então, a realidade que o nosso país tem é de destapar assuntos pertinentes, importantes. E depois do problema estar insustentável, que nem o próprio Estado que vem e diz, olha, nós já não conseguimos controlar isto, estamos a ser dados notícias por várias outras formas ou formas que não deviam ser estas adequadas que nos deviam nos informar. Pois. Tanto que vimos recentemente, quando os insurgentes começaram a atacar de forma massiva, usaram os seus canais próprios para poder transmitir o que eles estavam a fazer. E quem faz guerra realmente tem esta questão de fazer perceber que, olha, eu estou a fazer o que eu estou a fazer, cabe a vocês também responder à vossa medida. E ocultamos essa informação, ocultamos aquilo que é, e hoje estamos a dizer que a insurgência está controlada. Mas há 2 semanas atrás, nós estávamos aqui a debatermos o assunto de forma clara e objetiva e a dizermos não. Isto não pode ser omitido, o povo tem que saber. Porque podes perceber que a solução pode não estar simplesmente com o Estado. Há vários analistas, vários pesquisadores que estudam guerras como estas, o terrorismo em causa, e que podem dar o seu contributo. E é isto que Moçambique, ou o Estado, tem que abrir as portas. Não se combate guerras simplesmente com armas. Há guerras que se combatem de forma diplomática, há guerras que se combatem de forma passiva, de conversa e conversações, procurar um mecanismo de ouvir todos esses ciclos sociais para poder ter uma resposta concreta. Nós não podemos sustentar o terrorismo por muito tempo. Falta vontade expressa. Eu vou aqui descortinar algo que eu venho analisando. Ora, vejamos, temos a Samir, que anunciou-se recentemente que vai abandonar o país, mas ainda não se falou de Ruanda como também uma força que vem para apoiar e que também devia
E temos a cooperação com a União Europeia, que vem treinando os nossos militares e que nunca nos disseram o ponto de situação desses militares que estão sendo treinados. Qual é o prazo que esses militares, esses nossos militares das Forças de Defesa e Segurança estão a ser treinados? Qual é o tempo que leva e qual é o tempo também da sua implementação? Porque nós não podemos ficar reféns da ajuda externa naquilo que é matéria de segurança. Segurança é soberania. Se nós escancaramos a nossa soberania, estamos a dizer aos outros países que podem nos atacar a qualquer custo. Mas as outras, por exemplo, os outros países vêm com a intenção de ajudar Moçambique, portanto, neste combate ao terrorismo. O que se assume é que só depois do terrorismo eventualmente baixar, pelo menos este crescente, que sempre está esse incessante crescimento que está a perceber, é que as tropas, ou pelo menos os apoios, vão parar. Se assume pelo menos desta forma. Não, Vunga, nenhuma guerra, as guerras que nós assistimos no mundo, têm os seus dividendos. Nenhum país soberano vai enviar as suas forças para virem morrer aqui. E, em contrapartida, levarem este indivíduo que já está morto, mete no caixão, depois de volta para o seu país. Não. Nós temos que ser sérios. Se alguém vem, o Ruanda veio, a SAMIM tem o seu orçamento, que vem da SADC. Esse até podemos ficar aliviados, porque é um compromisso da SADC. Pois. Mas o Ruanda é um compromisso do Estado. E é importante referir que os Estados Unidos já vem lançando vários alarmes relativamente a Ruanda. Os Estados Unidos diz que o Ruanda não é um amigo como tal. Já vem lançando esses alarmes a Moçambique. Como é que olha já agora também esses alarmes que os Estados Unidos também vem lançando sobre o Ruanda? É uma guerra que os Estados Unidos está a tentar travar com o Ruanda ou, eventualmente, são alarmes que Moçambique tinha que ter em consideração? Veja, quando essa mesmo sair daqui, vai para a República Democrática do Congo, onde o M23 está, onde o Ruanda financia o M23, alegando segurança do seu território ao redor da República Democrática do Congo, que não é verdade. O que nós estamos a assistir é que convidamos um terrorista para vir combater o próprio terrorista. Não se combate terrorismo aqui. O que está a acontecer é que as forças de Ruanda vieram com uma missão específica, contratadas pela Total e pela França para vir proteger os investimentos que eles têm lá. E isto vai parecer que o Ruanda concretamente veio nos ajudar. Não, o Ruanda veio aqui para fazer o seu negócio. Porque se fosse claramente o Ruanda, esta força que vem nos ajudar e tem esta convicção, nos traz esta convicção de ajuda, não teríamos esses ataques esporádicos. Porque se fores a ver, os ruandeses estão em zonas localizáveis, como Palma, como Mocimba da Praia, como Anfuns, onde realmente interessa proteger essas mesmas empresas. Mas esse estado histórico de que Ruanda já lida há muitos anos com a questão do combate, não é útil para Moçambique neste período aqui que estamos a sofrer esta situação? O útil é a gente formar as nossas forças. O útil e o sábio seria aproveitarmos essas ajudas que vêm da União Europeia, dos Estados Unidos e dos outros quadrantes do mundo para a formação da nossa força especializada naquilo que é o combate ao terrorismo. Já estamos a falar de quase 2 anos que essas forças estão sendo treinadas. Assistimos aqui na praça os militares da União Europeia que passeiam também a sua classe, mostrando que estão aqui para prestar os seus serviços e o seu apoio. O que eu acho que Moçambique tem que fazer, quando a SAMIM sair, o Ruanda também deve sair. Porque nós não podemos ficar a merecer dessas ajudas militares para proteger aquilo que é o nosso investimento. O investimento não é do Ruanda, o investimento não é da SADC, o investimento é moçambicano. Se as forças de SAMIM saírem, nós temos que também exigir que as forças de Ruanda saiam daqui. Porque vamos permitir que as forças ruandesas permaneçam aqui. Aqueles são militares, vão criar famílias, vão criar lares, e não vão sair por esses fatores. E se formos a ver, temos uma empresa ruandesa que está a prestar serviço de segurança à FUJ. E vamos observar que esta mesma empresa está ligada a uma outra empresa. Ou seja, na sua opinião, tem que ficar claro aqui a missão da Ruanda sobre essa questão de ajuda a Moçambique. Se é que está a ajudar a Moçambique, já deve dizer
a mesma coisa que a Samim está a dizer, que nós teremos que sair para permitir que os nossos militares, os nossos homens, as forças de defesa e segurança, cubram este tampão que a Samim e o Ruanda estão a dar. Agora, nós destapamos, deixamos ruir um projeto como a Proínos, como a MAM e aquelas empresas que foram criadas mesmo para garantir essa segurança. Podemos voltar a implementar este mesmo projeto usando as nossas próprias forças, mesmo que sejam elas privatizadas dentro do Estado-Maior das nossas forças, para permitir que nós tenhamos o controle total daquilo que é o investimento privado, que também nos interessa guarnecer e ter o controle do que se movimenta naquela zona. E é isto que nós precisamos de compreender, que Moçambique não pode ficar refém da ajuda externa, principalmente na área de segurança. Porque quando ficarmos vulneráveis a essas seguranças, automaticamente nós teremos problemas de continuar a pagar. Há uma fatura que se paga. A Total ainda não está a produzir, mas há uma fatura que está-se a pagar. E no fim, e quando começar o seu investimento e tudo começar a funcionar normalmente, aqueles 100 mil milhões de dólares que estão sendo previstos, que a Total Moçambique irá arrecadar exatamente daquilo que são investimentos, não é verdade, porque as faturas serão emitidas, nós teremos que pagar. Ou seja, no final do dia, esta boia de esperança dos moçambicanos sobre Cabo Delgado pode estar comprometido com Já está comprometida, porque Ruanda está lá a fazer o seu papel. Já está comprometida, e é isto que os moçambicanos não podem esquecer. Não está tudo parado lá. Não está nada parado, temos segurança, temos pessoas que estão a se movimentar. E quem é que vai pagar a fatura é Moçambique quando a exploração do gás efetivamente começar a acontecer. E é daí que todas as eventuais faturas hão de aparecer e no final do dia vamos observar que só ficamos com 20 mil milhões de dólares para aquilo que é o investimento total que as firmas internacionais nos deram como entendimento. Uma coisa que salta, por exemplo, a curiosidade. Assumíamos que já tínhamos controle de Cabo Delgado, tanto que já só faltávamos começar a festejar, porque já vivíamos diríamos, um momento de silêncio, de calma. Portanto, como é que se explica, em uma semana, 2 semanas, parece que os nossos militares, as forças que estão lá a defender, ficaram debandadas face a este terrorismo que praticamente assumia-se que já estava a perder terreno. Como é que se explica esta situação? Eu quero aqui trazer uma narrativa. No tempo em que era o Atanásio Mutumuk era ministro da Defesa, tinha insurgência, sim, mas percebemos que o Mutumuk é um general, antigo combatente, conhece a dinâmica das guerras e fazia face. Tinha lá o conjunto das Forças de Defesa e de Segurança e os próprios, a FADEM estava lá e havia esta ligação. Quando é que esta guerra torna-se insuportável? Quando retiramos as nossas forças e damos lugar às forças ruandesas como garante da segurança e da paz naquela região. Isto gerou um descontentamento. É daí onde parte esses ataques esporádicos. Mas este descontentamento vem de parte de quem? Tanto cá dentro, dos próprios generais, do Estado-Maior, que foram relegados a estarem nos seus quartéis e não foram dados primazia de estarem em frente destes combates, porque isso também moraliza. Você está a dizer que, olha, temos uma força criada para a defesa do nosso território, mas em contrapartida tu estás a convidar uma força para vir defender um território que existem pessoas que podem fazer de forma real. Nós temos as nossas forças porque entendemos que elas foram treinadas ou são treinadas mesmo para a defesa territorial. Em volta estamos aqui a inutilizar aquilo que são as suas capacidades de formação, de conhecimento, para trazer uma força que devia ou deve simplesmente defender o território ruandês. É daí onde também encontramos essas fragilidades. Vais ver que nos lugares, os locais onde temos os ataques, maioritariamente não são aquelas forças especiais que nós temos de combate
ao terrorismo. Pois. Estamos a ver jovens formados que foram enviados para lá, muito mais para fazer um trabalho de patrulha, achando que aquelas zonas não eram zonas de riscos, mas não. Todo o território de Cabo Delgado nós sabemos que é rico em pedras, em minérios, além do gás tem vários minérios, e que esta guerra também é uma guerra econômica. Os interesses internacionais fazem parte do isolamento de Cabo Delgado, para do nada a gente perceber que Cabo Delgado foi tomado por alguém que estão a gerir, e é isto que nós não podemos deixar acontecer. Eu parto do princípio que Moçambique deve potencializar estas nossas forças, Moçambique deve devolver autoridade às nossas forças. Ou seja, as forças de defesa e segurança de Moçambique precisam fazer parte. Sim, devem conhecer aquilo que é a matriz da guerra em Cabo Delgado. Não estando a um pé do conhecimento daquilo que está a acontecer, simplesmente os generais é que sabem a logística. E também tem esta questão da moralização, temos a questão da logística das próprias forças de defesa e segurança, que ouve-se por aí que devem trocar botas, devem trocar armamento. Isto não pode acontecer num país em que temos uma força republicana que serve os interesses do Estado. Então, nesse contexto, nós como Moçambique, já vou aqui lançar uma ideia para o próximo presidente, eu acho que além de ser alguém que é virado a questões econômicas, deve ter conhecimento de guerra, deve ser alguém que já mergulhou em guerras, sabe muito bem como é que as guerras funcionam. Aí nós teremos um equilíbrio social e político para poder dar uma resposta a tempo recorde. Porque Moçambique não só precisa de dinheiro, mas também precisa de segurança. Poxa. Então precisamos de um presidente que inteiramente vai conhecer e vai saber como lidar com essas duas dinâmicas. Politicamente e de forma econômica, trazer uma visão de reestruturação do país a todos os níveis. Moçambique não só está com fome. Moçambique precisa de segurança para poder produzir o necessário e sairmos desta miséria que nós nos encontramos. É preciso dizer que, se for a lembrar, o discurso do ministro Chumbe e o discurso do presidente da República é quase semelhante. O presidente da República apareceu e disse que, olha, não, são apenas tiroteiros e depois queimam 2 ou 3 palhotas e a população sai de debandada. Não é verdade. Mesmo o discurso que encontramos no Chumbe, não. Quer dizer, é um copy-paste daquilo que o presidente disse. Quer dizer que estes senhores andam em concordância, mesmo o grande erro de nós moçambicanos, é dizer as coisas que não são reais. Nós aqui em Maputo vamos ficar a entender que não, a guerra em Cabo Delgado está controlada. Mas de repente vamos ser surpreendidos com vídeos amadores a circular, a projetarem aquilo que é a real situação de Cabo Delgado. Ou seja, o discurso de minimizar nessas alturas já não funciona. Em qualquer circunstância, seja financeiramente, seja politicamente, seja mesmo em estado de guerra, é preciso vir à frente como os outros estados fazem. E são sérios e dizem, olha, nós estamos com problemas de segurança, mas estamos a evitar esforços para poder controlar esta situação. Um Estado consciente faz isto. Por quê? Não se pode minimizar e depois deixar este dossiê para o próximo presidente, que não vai saber de onde e como começar a coisa. É preciso começar a deixar claro que, olha, moçambicanos, nós precisamos de olhar para esta circunstância como uma causa nacional. Aí entre as igrejas, as ONGs que vão apoiando com aquilo que pode. Se a gente assume que não há problemas, as pessoas que deviam ajudar, não só em combater como tal, mas em dar aquilo que aconteceu na Cheia Jamboana, vimos que Moçambique é sensível a esse tipo de circunstâncias. Temos muita gente que está preocupada, que tem uma camisa a mais, tem uma calça a mais, tem um arroz a mais, que pode-se fazer muito bem uma incursão, uma doação a nível nacional para poder ajudar esses nossos irmãos que pode ser que alguns até hoje não sabem o que é que vão comer, não sabem onde vão dormir, não têm o que cobrir. Então, esta verdade torna sensível qualquer cidadão moçambicano que pode muito bem, de forma aberta,
deixar alguma coisa e levar-se para Cabo Delgado. Toda ajuda possível é baseada na verdade que o Estado vai dar. Se o Estado vem e diz que não temos problemas, nós aqui vamos continuar a gastar dinheiro, vamos continuar a viver, e quem nos assiste, porque tudo que passa em Maputo, os outros consomem na mídia, vê o que é que se passa, são festas, são eventos que acontecem, mas nunca teremos a real situação se o governo... Mas, fazendo um corte transversal, qual deve ser a posição do governo daqui para frente? A questão é, será que estão dispostos a dar esta abertura? Mas por que não estariam? Por uma simples razão. Os nossos governantes não estão preparados para dizer a verdade. Em tudo que passa, se você for olhar para as notícias que nós temos, estamos a falar de um assunto que não vai àquilo que nós estamos aqui a tratar. Ouvimos que uma das cidadãs moçambicanas foi presa na Índia, ainda está-se a presumir. E a mídia internacional está a dizer que, olha, está a acontecer isto. E nós estamos a tratar isso de forma concreta. Então, mostra aqui uma inverdade naquilo que são as abordagens do Estado. Os que são porta-vozes do Estado não têm o peso por uma ou outra questão que é, se eu falar isto, vou perder o emprego. Então, se não estamos dispostos a perder emprego pela verdade, nós devemos deixar esses cargos à disposição. Porque os cargos de chefia do governo são colocados porque o povo deu esta confiança. E este povo que não controla concretamente o Estado precisa destes representantes do Estado uma informação credível. Mas, Edson, um país assumir que está em instabilidade não fragiliza-nos isso relativamente àquilo que é o olhar internacional, como que os outros países nos olham, como fraquinhos. Portanto, não é essa a imagem que o Estado está a tentar evitar ao dizer que estamos estáveis, estamos a conseguir combater. Okay. Não é este mal que está a tentar se colocar. Ora, vejamos. Imagine que um país internacional deseja-nos doar material bélico e a gente diz que estamos bem. Perdemos essa oportunidade. O dizer a verdade não te fragiliza. Pelo contrário, te ajuda a ver e a ter estratégias de como solucionar o problema. Há quem tem solução aqui dentro e a gente não sabe. Então, há quem também deve ser chamado à razão. Afinal, quem são os rostos deste terrorismo, que não é internacional, este é nacional. E é isto que nós também temos que começar a discutir. Qual é o interesse da permanência da guerra em Cabo Delgado? Quem ganha com isso? Realmente não haveria nenhuma guerra aqui em Moçambique, principalmente em Cabo Delgado, que não tirasse dividendos. É aí onde vemos a venda das armas, a proliferação das armas a nível nacional, onde temos os raptos, tudo que é parte de um lugar onde as armas estão descontroladas, que é Cabo Delgado. Então, temos que ser sérios nas abordagens, na colocação dos problemas e dizermos para o povo moçambicano, nós como Estado, nós precisamos de conselho, temos o Conselho de Segurança, sim, mas este Conselho de Segurança não está a funcionar como deve ser. Em linhas gerais, este governo ainda vai a tempo de combater o terrorismo no nosso país? Sim, é uma questão de vontade, força e vontade. Porque não se conhece os rostos do terrorismo. Já ouvimos em vários debates, o próprio ministro Chum já disse que, olha, além do terrorismo, existem os rostos do terrorismo que estão sentados nos gabinetes. Eu já aflorei este tema uma vez aqui no debate, e eu deixei claramente as matérias possíveis e aquilo que são as causas possíveis. Tu não vais convidar um Ruanda para vir controlar o maior investimento, sabendo que o Ruanda não entra em nenhum país sem interesse. A República Democrática do Congo sofre porque tem recursos. E é lá onde os franceses também têm interesses. Nós temos que parar de fazer amizades que não vão nos ajudar a resolver os nossos problemas. É este o problema geral. Quando nós vimos as forças ruandesas aqui em Moçambique, eu logo sentei e disse, não, alguma coisa não está bem. Depois comecei a investigar a questão do M23 ligado às forças ruandesas. E meia volta estamos a ver um conflito sem precedentes na zona da República Democrática do Congo, que é movida mesmo por esses M23, e recentemente ouvimos o próprio Macron a dizer ao Ruanda, o Kigali, que olha, é tempo de parar com esse genocídio, e justificando um genocídio que ocorreu em própria Ruanda, que não é verdade. Se você for investigar e olhar, vais ver que esse genocídio é causado pelo próprio Paulo Kagame, que apareceu como herói. Então,
Este herói que também está a fomentar essas guerras tem que aparecer e dizer, chega, que se cria um herói, mas que a guerra acabe. Se há uma vontade expressa, já devíamos ter sentados todos e dizer que, olha, precisamos de ajuda, quem é um moçambicano que pode nos ajudar? O Ruanda é um amigo ou um inimigo para a nossa pátria? Olhando para o histórico de Ruanda nesses assuntos de terrorismo. Nós não temos... Neste momento, podemos assumir que Ruanda é um amigo ou um inimigo para aquilo que é nossos interesses em combater o terrorismo? Nunca foi amigo Ruanda. Ruanda é amigo da França, que detém de investimento em Moçambique. E a Total só viu... Vamos ver que geralmente nesses investimentos, Novonga, há um termo de referência de segurança, que geralmente deve ser local. Mas a Total percebeu que as nossas forças estão fragilizadas. Fragilizadas pelos investimentos que não aconteceram naquilo que tange à defesa territorial e a marítima. Cabo Delgado está um val. Não tem como controle marítimo, não temos controle de fronteiras. Se é um problema que nós temos em Moçambique, é o controle de fronteiras, que iria ajudar muito bem na limitação da imigração ilegal, naquilo que é o contrabando do tráfico de drogas, que é um outro problema. Tem este problema do tráfico de drogas em Cabo Delgado, que é uma porta de entrada. Então, os donos da droga não vão permitir que aquele lugar, que é um lugar que eles usam para fazer atravessar as suas drogas, seja bloqueado. Então, aqui é uma contenção de segurança. O Ruanda vai para proteger simplesmente Palma, Macomia, Mocimba da Praia e simplesmente se responsabiliza neste aspecto. Quando o Ruanda veio para cá, não pediu favores a ninguém. Ouvimos em Kigali que as forças ruandesas estavam a vir e o próprio presidente ruandês veio a Moçambique várias vezes, moralizou as suas forças porque sabiam que iam encaixar melhores. Há uma fatura que está a entrar. E vamos perceber que aqui mesmo a empresa ruandesa está a pagar impostos. Está a pagar impostos de que dinheiro se ainda não estamos a produzir? Então, estes dados todos deixam pontas soltas que um analista, um pesquisador com muita inteligência pode perceber que aqui há um mal-estar, que não é esclarecer. Ruanda não veio nos proteger. Porque se Ruanda estivesse aqui para nos proteger, teríamos baixas excessivas na parte dos ruandeses, mas nunca ouvimos que tivemos baixas visíveis nas forças ruandesas, porque estão estacionadas aonde o investimento está. Eu tenho dito, Ruanda não está aqui para nos ajudar. Ruanda está a prestar serviço a Total, a mando da França, que há uma amizade de negócio, mesmo que essas duas nações não se entendam em termos de relações, mas em termos de negócios de guerra, em termos de negócios de segurança, é a Ruanda a força ideal para proteger aquela zona de conflitos por causa de terrorismo e pela questão que o próprio Kigali tem apoiado os M23, quer dizer, ele conhece as manobras do terrorismo e sabe dizer como é que essas forças se posicionam. E é preciso dizer que as nossas forças precisam, o Estado tem que potencializar esses homens, tem que devolver a autoridade às nossas forças, tem que devolver o investimento às nossas forças, tem que dar moral, tem que investir nas nossas Moralizando as nossas forças, acha que isto pode trazer outros resultados diferentes? Estamos aqui a notar. Ora, vejamos, Novonga, se nossas forças tiverem refeições condignas, salários em dia, tiverem equipamentos bélicos adequados à guerra que nós estamos a assistir, podes crescer, saíres daqui, começares a entrevistar cada um deles, vai te dizer que o nosso problema aqui é a nossa moral. Não estão moralizados? Não, nós já ouvimos, tem áudios que circulam, militares que fazem vídeos a reclamar que a mesma bota que recebeu desde que foi a Cabo Delgado é a mesma que está a usar até hoje. Então, tu não podes ter uma força ativa, uma força combativa com estas condições. Eu tenho como conselho ao Estado, ao próprio ministro, que neste momento em que a Samim e o Ruanda, que também deve sair, é preciso criar uma força conjunta, desde
as Forças de Defesa e Segurança e a FADEM criasse uma força mista no controle de Cabo Delgado, investir nessas próprias forças e termos o controle para que haja viabilização daquilo que é a exploração do gás. E o próprio gás ser responsável pelo pagamento e a logística destes que estarão a controlar Cabo Delgado. Teremos uma solução objetiva nesse aspecto. Fazer com que essas empresas criem logística, criem... Eu estava a ver uma questão de demonstração de forças aqui na Tanzânia, onde vimos as forças tanzanianas com meios aéreos. Nós não temos meios aéreos. Aquilo que ia possibilitar uma limpeza dos insurgentes. Porque saberíamos dizer onde estão, quais são as suas bases. Então, a questão aqui que se coloca em linhas gerais é porque os nossos moçambicanos não têm, provavelmente, meios como os outros. É o que está, eventualmente, a deixá-los para trás. Nós, como país, não investimos nisso. Como país, não investimos na formação do homem, naquilo que é equipar estas forças. Se você for à base aérea, olhar para aquilo que é o equipamento que se usa agora, estamos a falar daquilo que se usou no tempo da guerra de 16 anos. Estamos a falar de uma parte que se usou na guerra da libertação nacional. Vais ver que os MiGs que nós assistimos a circular de forma esporádica nos aeroportos de Moçambique, na base aérea, já não funcionam. Mas quando foram comprados esses MiGs, diziam que era muito mesmo para combater esta insurgência, para garantir uma sustentabilidade territorial. Mas não é o que estamos a assistir. Houve uma clara sabotagem destes 3 projetos que claramente iriam garantir a segurança do nosso país. Mas também houve uma esperteza de que se estas empresas iam criar benefícios, por que nós não criamos essas forças? Os que entraram tinham esse entendimento, mas não sabiam da mobilidade e da implicância que a insurgência iria trazer. Tanto que agora estão no real e estão a perceber que não. O que foi esquematizado e depois sabotado devia ter passado e que hoje estaremos em vantagem. Mas sobre a situação do combate ao terrorismo, Moçambique tem uma agenda clara, na sua opinião, sobre o combate ao terrorismo? Ou parece que ainda é confuso dizer que há um interesse nacional nesta agenda de combate ao terrorismo? Não há Será interesse. que temos uma agenda clara, única, que une todos os moçambicanos do rumo ao Maputo sobre o combate ao terrorismo? Se fosse desta forma, se fôssemos nesta tua vertente, eu diria que já teríamos soluções. Porque o terrorismo não é de hoje. O presidente Kebuza viveu este terrorismo, tentou, só que já estava no fim do seu mandato. O presidente Nyusi entrou, em vez de potencializar as nossas forças, convidou o Ruanda para vir nos ajudar, que não é viável. Tu nunca vais convidar um vizinho para vir proteger a sua casa. O vizinho, se não tiver o que a sua casa tem, pode não ser o vizinho a vir roubar, mas pode mandar alguém porque já conhece as fragilidades da casa. Então, nós ficamos a dormir e a pensar que o Ruanda é amigo. Ruanda nunca foi amigo de Moçambique. Ruanda está aqui por interesses. Ruanda foi formado por interesses e sempre conduzirá os seus interesses a nível internacional. Hoje, em África, temos Ruanda que comanda e tem lá aquilo, é respeitável a nível mundial pela forma como investiu nas suas forças. Vamos ver que os jovens ruandeses, a primeira missão que têm é de ir à formação militar para eventuais circunstâncias de estado de emergência ou de guerra. Nós não temos isso. Só agora é que criamos o alargamento do serviço militar, que não é também viável. Estamos a formar pessoas que depois entram no processo de desmobilização, que vão saber manejar armas, vão conhecer técnicas de guerra. Minha volta não tem emprego, são os mesmos que depois criam facções de raptos. Então, nós não estamos a projetar o nosso Moçambique como devíamos fazer. Nós temos que criar, já existe, conforme diz, que a força anti-rapto, mas esta força anti-rapto deve muito bem aceitar com que as forças que já lidam com os raptos internacionalmente venham e nos deem não simplesmente formação técnica ou tática, mas também que nos forneçam armamentos específicos e nos darem drones. Olha, a guerra da Ucrânia.
se a Ucrânia está a prevalecer, é porque tem elementos que usa para poder fragilizar a Rússia. Nós não temos drones de ataque de guerra, que é um drone localizado, que localiza o alvo e dentro da localização do alvo vai atingir o alvo. Se nós tivéssemos simplesmente drones, não era necessário entrar em combate com esses insurgentes, é só instalar-se uma sala de drones, vamos controlar aquilo que são os movimentos dos próprios insurgentes. É por isso que eu chego a dizer que não há interesse mesmo de acabar. Porque se temos agora uma tecnologia avançada que é montarmos os drones e equipá-los de instrumentos de destruição, podemos muito bem